e bem-vindos a mais um episódio do podcast Contas em Dia. E hoje aqui comigo, a pessoa que mais me enrolou para vir participar é o Silvio, proprietário e idealizador. Vou falar porque é idealizador, porque é da Vibe. É uma academia, mas não é uma academia qualquer, né, Silvio? E a Vibe está há quase 9 anos aqui em Londrina, no Paraná. Porém, o Silvio já vem construindo o seu nome, sua história há 19 anos como educador físico, né, Silvio? Bem-vindo. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Um prazer imenso. Desculpa a enrolação, mas eu tenho, né, ao meu favor, então sou pai de gêmeos, então às vezes nem tudo sai como planejado, então, mas estamos aqui. É isso aí. E eu falei idealizador porque, assim, a Vibe, eu vou falar diversos momentos, né? É uma academia, ela é diferenciada, ela é, assim, academia que se preocupa... O Silvio você vai poder falar melhor, mas é uma academia que se preocupa de verdade, não só com a saúde, com o físico dos alunos, mas também com o emocional. E ele vai contar um pouquinho o porquê disso. Mas já que você falou das gêmeas, o que é mais difícil? Cuidar da academia, das empresas ou das gêmeas? Com certeza, o desafio maior é a Francisca e a Tereza. A Natália, minha esposa, bem sabe, né? Então, ela abriu mão da carreira nesse momento aí da maternidade e aí assumiu, então, um papel 100%. Então, toda as nossas contas e boa parte também da organização financeira, hoje eu acabo ficando responsável, né? Então, assim, mas eu acho que isso não é nem 1/3 do que cuidar de um final de semana daquelas duas. Exatamente. Ainda mais, vou falar, elas estão com 2 anos, então tem o famoso Terrible 2, né? No nosso caso, Double 2. Double 2. Eu já falei que não para no 2. Tem o 3, tem o 4. Spoiler. É, isso aí. Mas, Silvio, então vamos falar um pouquinho, antes de você contar da Vibe, eu queria saber um pouquinho da sua história, desde que você se formou, né, em educação física, até hoje, até chegar na ideia da Vibe e tudo mais. Tá. Bom, formado então em 2015. Em 2015? Não, 2005. Já tô tão velho que já nem sei mais, perdi as contas. Mas educação física foi algo assim, meio que uma paixão sempre, porque quando adolescente eu andava de bicicleta, BMX, então era o campeão de andar de Ciate, minha mãe amava, né? Porque sério? Não a gente disso. pulava rampas e tudo mais, então participava de campeonatos nacionais. Então foi um dos melhores períodos da minha carreira, da minha adolescência e basicamente o esporte, acho que a gente aprende muitas coisas, né? Sim. Aprende companheirismo, aprende dedicação, disciplina e isso sempre ficou latente, né? Mas a minha escolha no vestibular foi engenharia da computação. E aí eu comecei engenharia da computação, mas simplesmente eu sabia que ali não era o meu lugar. Né? E acabei optando, então, por fazer o curso de educação física. Mas você não chegou a fazer? Eu comecei, mas eu sabia que não estava no lugar certo. Não. Eu entrava na sala, assim, e falava assim... O que eu tô fazendo aqui? Mas você gosta um pouquinho da computação, ali, da tecnologia, assim, sou Apple maníaco, né? Então, tudo que tem aí de novidade, eu gosto muito, né? Nessa parte de computação. E, basicamente, então, o esporte, essa relação com tudo que ele agregava, assim, sabe? Foi meio que o que fez essa reviravolta para eu escolher educação física e permanecer nela. E quando eu me formei, eu queria muito entrar já na graduação e ser professor de faculdade. Né? Essa era uma das minhas intenções. Então, iniciação científica, congresso, publicar em revistas, artigos, enfim. Isso estava muito comigo durante a faculdade. Só que aí, quando a gente cai no mercado de trabalho, a história muda muito. Então, basicamente, eu fui cair num condomínio residencial. Né? Fui um dos primeiros professores da cidade, assim, eu acredito que eu tenho ciência, pelo menos, a ser contratado por um condomínio para poder fazer essa parte, tanto de academia, quanto um pouco da gestão de lazer também. Que legal. E aí, assim, condomínio residencial de alto padrão, né? Nunca tinha pisado tão frequente numa academia e, de repente, eu estava gerenciando esse complexo esportivo. E foi interessante porque daí, assim, desde a faculdade até hoje em dia, né, eu sempre procurei muitos cursos. Tanto cursos mais técnicos, quanto cursos que às vezes não tem nenhuma relação na área também. Depois eu te explico melhor.
Mas essa dedicação foi mais ou menos assim. Eu tinha um problema e eu tinha que resolver esse problema. Como é que eu vou fazer? Então eu ia procurar quem sabia. Então rodava aqui no Paraná, rodava em São Paulo, em outros lugares, tal, para poder começar a me dedicar um pouco mais a resolver o problema. E geralmente é algo relacionado à dor, algo relacionado ao próprio treinamento em si. Entendi. Até Você saiu da sua bolha ali e foi expandir essa área que envolve a saúde, né? Vamos pensar assim. E a saúde é um conceito muito complexo, né? Não é só estar livre de dor, né? Então tem muitos outros pontos. Depois da pandemia, então, a gente... uma das coisas que mais se fala é saúde mental. É verdade. A saúde física é como se fosse a higiene já normal, nossa, né? Mas a saúde mental é algo que tem muitas coisas que são subjetivas, né? Então, desde lá pra cá, eu não parei mais de estudar, né? Sempre fui apaixonado por coisas novas, por visualizar, talvez, processo de futuro, que eu sei que se eu conseguisse antecipar algumas coisas ali, eu sei que o meu aluno poderia chegar até um determinado patamar. Né? E lá em 2010, mais ou menos também, eu estava nesse condomínio e aí eu comecei a voltar os meus olhos para a corrida. Então, 2010, a gente está em 2024. Então, são 14 anos aí atrás que eu já fazia algo relacionado à corrida também. E aí foi um dos pontos aí de... talvez até virada de chave, assim, sabe? Da carreira, onde que começou a escalar também. Entendi. Cheguei a ter, basicamente, aí, mais de 380 atletas que rodavam tanto o Brasil em provas, que a gente também ia, como... Era uma assessoria de corrida? Isso, uma assessoria de corrida, né? Então, fui pesquisar em São Paulo, fui fazer algumas consultorias com treinadores que iniciaram esse tipo de trabalho no Brasil. Então, basicamente, assim... Uma coisa de estar estudando é sempre você estar quase que na vanguarda de tudo que acontece. Sim. Né? Então, com quase 20 anos de estrada, você aprende algumas coisas, você escolhe algumas coisas. Sim. Erra muito. Importante dizer isso, né? Que erra bastante. Muito, demais, tal. Principalmente nas escolhas, eu acho. A gente acha que vai dar certo, acho que tem tudo pra dar certo, mas, né? Mas se não erra também, acho que não evolui, né? Eu sou muito disso, né? Até quando você erra, dá certo. Né? Você já sabe que você não vai tentar executar daquela maneira de novo, né? Então, assim, de lá pra cá... Fiz a graduação, fiz pós-graduação. E aí os cursos, eles foram algo assim que ficaram muito latentes, assim, sabe? No meu dia a dia, na minha rotina. Então isso sempre eu consegui olhar o que as pessoas estavam estudando, o que era novidade e tentar traduzir pro meu trabalho. Né? Então isso ficou uma premissa, assim, sabe? Entendi. Tipo... E aí tem um episódio, assim, que... não falo muito publicamente, mas... E nesse período todo de estudar e de querer crescer na carreira, eu tive um câncer também, sabe? E aí isso, assim, fez com que, tipo... basicamente, você fique sem chão, né? E aí me deu alguns estalos na cabeça, assim, que, tipo, é uma vontade de viver maior, tal, de fazer as coisas bem feitas, de ser bem tratado, né? De, tipo, como as pessoas gostariam de ser bem tratadas. Então, isso que você falou de saúde mental, tem algo, assim, que é muito interno meu, que eu tento traduzir, né, no meu trabalho. E, tipo, por um período em paralelo, também participei muito tempo de igreja e tal. Então, você... nesses pontos, você acaba entendendo que o seu trabalho é uma doação. Sim, sim. Né? E aí, se você se doar 100%, fazer as coisas de coração, tudo mais, eu acho que é quase impossível dar errado. Exatamente. Dá errado. Mas acerta mais do que erra, né? Eu acredito que sim. Tá? Então, tipo, e os acertos, eles são mais duradouros, talvez. Entendi. Né? E que momento que sai da consultoria e vem a vibe? Nossa, ainda tem um chão. Muito chão ainda? Nossa, porque assim... Lá para 2013, mais ou menos, a corrida estava em ascensão e a gente era um pioneiro nesse modelo de trabalho, assim, sabe? E aí surgiu uma proposta de uma aquisição de um percentual de uma academia, né? Que já estava estabelecida e a gente até alugava uma sala para poder fazer as avaliações. Legal. Da assessoria? Isso. E aí, a partir disso, eu falei assim, corrida, treinamento de fortalecimento, caso os dois, é uma junção perfeita. Mas, né, tinham 8 sócios na academia. Aí começou por aí já, não preciso falar mais nada. Já não deu muito certo. Porque assim, o plano era ótimo, mas
a junção e a conexão, né, de... muitas pessoas para dar suas ideias. As ideias também, assim... quem é da academia sabe que a mentalidade da academia é uma coisa, a consultoria é outra. Então, e até eu entender que eram processos diferentes, eram pessoas diferentes, né? Querer juntar esse público, assim, não foi a melhor estratégia possível, tá? Mas aí, assim, quebrei. Foi um momento, assim, muito delicado, né? Tipo... E aí, tipo... tudo deu errado. Doente, quebrei, sabe? Por aí vai e tal, né? Aí eu, assim, basicamente vendi tudo, né? Tinha um carro e um pouco de dinheiro de reserva, assim. E falei assim, eu lembrei... Sabe aquele negócio que, tipo, você lembra, assim... Você se dói, assim, porque... Quando a mãe fala assim, leva o guarda-chuva que vai chover. E você não tá nem aí, você não escuta. Né? Mas minha mãe falava um negócio que isso sempre me marcou, que é conhecimento ninguém tira, né? Então, esse dinheiro de carro vendido, mas o que eu fiz? Eu comprei uma passagem para os Estados Unidos, né? Conseguia falar yes, no. Yes, no, please. The books on the table e tal. E aí eu fui para os Estados Unidos. Né? Eu conheci uma empresa americana chamada Exos. E é assim, hoje eu poderia falar assim, com certeza que ela é a meca do treinamento, né? E do alto rendimento nos Estados Unidos. E eu fui lá em loco, né? Participar de uma certificação. Fiz 2 etapas aqui no Brasil, né? E toda a certificação em dólar, tá? Então, literalmente, tudo que eu tinha de reserva, eu falei assim, vai pro conhecimento. Vou colocar aqui daí, né? E aí, a partir disso, eu comecei a visualizar o que seria uma empresa, assim, majestosa, que com todos os procedimentos, com todos os processos, com todas as áreas. E ela se baseia em 4 pilares que eu traduzi hoje pro meu trabalho. Que, assim, então, a gente tá falando de mindset, tá falando de nutrição, tá falando de descanso e tá falando de exercício físico. Então, exercício físico, beleza, pós-graduado, né? Já tinha uma determinada prática, experiência ali. E aí, depois você começa a alinhar os outros pilares. Então, se a pessoa não descansa, não dorme bem, não tá recuperada, ela não treina bem. Se a pessoa não se alimenta bem, ela não tá abastecida para treinar bem também. E, eventualmente, se a pessoa, então, não tá com a cabeça ali para o treinamento, briguei com a esposa, aconteceu alguma coisa no trabalho, tem um prazo para resolver, o treino também já não vai ser a mesma coisa. É verdade. Então, a hora que eu comecei a alinhar esses pilares e traduzir isso pro meu dia a dia, nossa, sabe quando você parece que tá visualizando a Matrix? Né? Então, exercício físico, ele simplesmente é um subproduto. Entendi. Né? Você precisa de colocar outras variáveis junto, né? Para daí a gente começar a pensar em resultado. Porque às vezes você não vai fazer só dieta, às vezes você não vai conseguir só treinar para ter o resultado. Você vai precisar descansar, vai precisar estar com a mentalidade. São esses 4 pilares todos juntos isso. Em equilíbrio, né? Então, condomínio, corrida, sociedade de uma academia. Essa academia quebrou. Então, tipo... Assim, parecia que tudo que eu relava, meu Deus do céu, não tem um toque de ouro, não, pelo contrário e tal. E aí, assim, muito esforço e tudo mais e tal. Só que aí eu comecei a olhar para trás para empurrar o futuro para frente, né? Então, tipo, a hora que eu comecei a perceber assim, qual que é o meu DNA? De onde que eu vim, né? E comecei a perceber alguns detalhes e a importância de você ser fiel, talvez, para algumas coisas, né? E aí você pode ser um pouco mais profundo, aprofundar mais detalhes que eu tava me perdendo. Então, às vezes, eu queria atender todo mundo. Quando você atende todo mundo, ou quando você faz tudo... Alguma coisa você tá pecando com ali, certeza, né? E tal. E aí eu fui eliminando algumas coisas, né? Até tem um livro que fala bastante sobre isso, né? O Essencialismo, né? Que é um livro bem básico, tal, de ler, assim. E a hora que você começa a pensar, você tem um emaranhado ali de coisas que você está fazendo, enquanto você podia chegar no resultado numa linha reta, né? Seria muito mais simples, né? Então, comecei a fazer isso. Podar coisas que eu fazia, diminuir coisas, reducionismo ao máximo e tal, assim, sabe? E aí eu voltei a um público específico. E aí as coisas começaram a engrenar. Entendi. Essa academia fechou e aí eu não tinha mais lugar. Aí
Eu bati, eu acho que umas 3 portas. Até dar certo, assim, sabe? Aí eu fui num lugar, não deu certo. Fui em outro lugar, não deu certo. Até que eu falei, quer saber? Acho que tá na hora de arriscar, né? Então, eu costumava falar pra uma coach que me ajudou muito num determinado período dessa parte de empresas. Eu falava assim, não, às vezes eu pulo do avião sem paraquedas. Ela falou assim, como assim? Né? Aí eu falava assim, não, eu tô me jogando aqui, vai dar certo, tal, né? O paraquedas vai abrir ou vai aparecer um paraquedas aí no ar, tal, né? Mas até eu entender o que seria sair do profissional de educação física para tentar me virar um empresário, isso eu precisei passar por todas essas etapas, né? E eu aluguei um espaço, né? Que hoje é a Vibe. E eu tinha um molde mental de como seria o trabalho e, ao mesmo tempo, eu alinhei todas as coisas que eu gostava. Gostava da Apple, gostava de Nova York, Londres, né? Alguns detalhes assim. Fiz um mapa mental de tudo que poderia acontecer e peguei, tipo, esses detalhes lá da Exxon nos Estados Unidos, de outras coisas que eu tinha acabado fazendo. Toda a sua bagagem, né? O que tinha aqui no Brasil também de referência, uma academia em São Paulo bem parecida nesse modelo e tal. E aí, uma coisa que foi bem interessante, que em muitos momentos, né? Muitos alunos permaneceram. Claro que alguns foram embora. Entre parênteses, esse é o diferencial, um dos diferenciais da academia, é que os alunos, eles estão lá desde que começaram, 3 anos, 4 anos, e quem entra vai ficando, né? Vai. Um detalhe assim, a gente ainda tem, né? Eu falo a gente porque eu sempre me olho como um time, né? Às vezes eu represento um grupo de pessoas que estão alinhados em fazer o bem para as pessoas através da nossa técnica, do nosso conhecimento, assim, sabe? E, tem gente aí com 19 anos eu tenho 19 Silvio. De profissão. 19 anos de anos Silvio. comigo. Eu falo assim, mas você não enjoa? Meu Deus do céu. Mas acho que isso de estudar, propor desafios. É porque você não parou, né? Você está em constante atualização e mudança, então essas pessoas, elas sentem que elas estão assim também. E aí isso acontece daí, tipo, o pai que leva o filho. Então, tem filho que começou com 5 anos. E aí já tá com mais de 20, né? Então, assim, isso é uma honra, na verdade, poder cuidar dessas pessoas. E aí, assim, eu gosto de tentar traduzir minha vida e a parte profissional juntos. Porque eu acho difícil a gente separar, né? Eu acho que você é o que você é. Sim. Dentro e fora do trabalho. Então, é difícil a gente colocar uma máscara, eu sou uma coisa aqui, né? E isso é uma coisa fora. Na internet já é outra história. É outra história. Na internet a gente vê consegue a maçãzinha bonita, mas do outro lado ela tá toda comida. A gente consegue mascarar algumas coisas. Né? E eu acho que, profissionalmente falando, se você consegue ter essa clareza um pouco do que você quer, das suas metas, dos seus objetivos, tentar não se vender muito fácil, né? Porque é difícil, né? Às vezes a gente precisa pagar boleto, a gente fazer as coisas e às vezes a gente faz coisas que não gostamos e a hora que a gente percebe, passa 1, 2, 10 anos e a gente tá naquela, sabe? Então eu sempre tentei fazer que o meu dia fosse uma festa, que o meu trabalho fosse uma festa, que as pessoas que estão indo lá, tanto para trabalhar quanto para treinar, elas vão embora, mas com já o sentimento de querer voltar, né? Então, acho que essa é uma coisa legal que sempre foi muito importante, tá, no nosso dia a dia. Mas isso dependeu de vários fatores negativos para a gente convergir em fatores positivos e tentar, como você mesma disse, errar menos para poder acertar mais daí, Entendi. Né? E, bom, sei que muitas melhorias foram sendo feitas e eu acredito que deve ter muito mais que tá aí na sua cabeça. Tem alguma coisa que... Porque assim, de repente você chega na academia, tem um videogame instalado. Daí no outro dia tem uma outra televisão instalada, né? É assim. O que tem? Tem alguma coisa que você quer colocar que ainda você não colocou na academia? Uma mesa de sinuca, não sei. Olha, hoje, digamos, essa etapa, né, que as pessoas passam bastante tempo lá, vou te dar um número, né? Recentemente, a gente estava com 78 meses de tempo de permanência. Nossa! Né?
e não desistência, né? Então, 78 meses, a gente tá falando mais de 6 anos e praticamente 5 meses aí, né? Que as pessoas escolhem estar lá. Eu falo escolhem porque nos últimos 5 anos, esse mercado fitness, ele tá, assim, uma ascensão muito grande. O pós-pandemia, né, acelerou demais, tal, né? E graças a Deus é o efeito da gravidade também. Sim. Então, as coisas não param em pé sozinhas. É verdade. E aí, assim, você ser fiel no que você se propõe ali, diante de tanto barulho nesse mercado. Eu tenho aula disso, aula daquilo, atividades externas, atividades internas. Academias hoje aí com mais de 1.000 metros quadrados, né? Sim. Com mais de 500 máquinas. Então, assim... E meu espaço tem 100 metros, por exemplo, né? Então, tipo, estar fiel ali no seu negócio e tal... Tem que estar olhando sempre pro que você tá fazendo. Eu acho que você faz o ruído é muito grande, né? Eu nem sei se eu falo básico bem feito, mas você faz como se fosse um básico bem feito. Você faz um arroz e feijão gourmet. Isso. Você faz com qualidade, não quantidade, né? Essa foi uma das escolhas determinantes pra, tipo... De todas as coisas que eu errei, eu falei assim... não, acho que então, se eu focar em menos coisas... Mas o que eu for fazer... Tentar fazer com excelência e tudo mais. Aí você me perguntou assim, se eu tenho vontade de acrescentar mais algumas coisas. Sempre. Sempre. Tal, conforme a tecnologia for lançando, eu vou querendo. Hoje a gente trabalha com um aplicativo. Tem sistema que ajuda tanto na parte administrativa, financeira, CRM. E outros valores também, assim, que a gente tenta ficar focado, assim, sabe? Tem os chats de robô que ajudam a gente, às vezes, numa primeira conversa ali. Legal. Marketing digital. Então, não tem mais como você não estar presente nas redes sociais. Sim. Então, todos esses alinhamentos, hoje em dia, eles são frequentes na academia, né? Então, às vezes, tem... na área administrativa, tem algum detalhe. Tem um software. Tem, às vezes, uma tecnologia nova. Na parte de treinamento, sempre tem um equipamento que às vezes vai se desgastando pelo tempo de uso, que você precisa repor, precisa renovar e tal. Ou que faz sentido, Paulo. Porque assim, até um tempo atrás, o treinamento funcional, que era um carro-chefe, digamos, na nossa academia, não precisava de tantas máquinas, né, de musculação. Você conseguia fazer muita coisa, tirar leite de pedra, digamos assim. Com, uma barra, um kettlebell, que são aquelas bolas de ferro com alça, e alguns halteres, né? Só que hoje em dia, o meu público... Imagina, 19 anos, as pessoas estão envelhecendo comigo. Então, a musculação em si... o treinamento de força, por exemplo, ele é o carro-chefe, né? Então, tudo o resto faz com que você possa evoluir, tanto para uma performance, para emagrecer, ou para a questão mesmo estética, assim, sabe? Então, hoje, a necessidade do meu público, eu tento adequar, né, o espaço também para que todos possam atingir resultados. Legal. Ô Silvio, mudando um pouquinho. E fora a vibe, a academia, você tem a vibe educacional. Que eu acho que já as pessoas vão entender já o porquê que você entrou nessa área, né? Conta um pouquinho da vibe educacional. Bom, a academia em si, ela tem os seus ganhos limitados. Por causa de espaço. Sim. Né? Então, diferente de uma academia de 100 metros para uma academia de 1.000 metros, o tanto de pessoas por metro quadrado fica evidente que aqui tem que ser um alto valor agregado para daí a gente poder fazer uma entrega. Né? Diferente de uma academia, essas mais convencionais que a gente pode falar, que elas são mais focadas na quantidade de pessoas para daí... Do que na qualidade. Não vamos entrar nesse assunto. Que eles usam de qualidade. Não, verdade. Mas eu acho que são modelos de negócios diferentes, né? Que aqui o atendimento é a premissa básica e aqui é um grande espaço que quase você faz um aluguel desse espaço, né? Então, diante de tudo isso, eu percebi que eu precisava aumentar meus ganhos. Aumentar rendimentos e também tinha uma necessidade, porque eu sempre trabalhei com um pouco de performance. Ensinei as pessoas a correr ainda ensino, né?
tenho alunos aí hoje, não só aqui na região, mas também fora do país também. E aí, assim, às vezes eu conseguia cuidar de uma parte. Fazia um planejamento, organizava ali e tal, para a pessoa fazer a sua prova. Uma meia maratona, 21 quilômetros, 42 quilômetros, uma prova de triatlo. Mas não conseguia cuidar da pessoa para fazer, às vezes, o fortalecimento, fazer as atividades extras, né? Para a pessoa chegar lá. Então, imagina assim, você está correndo para uma maratona e a pessoa fazendo um treino para você ganhar massa muscular e volume. E aí, isso são coisas antagônicas, que não casam. Aí eu falei assim, caramba, velho, esses caras estão me atrapalhando, né? E aí, sabe quando surge aquela lampadinha assim, da ideia? Pum. Pô, se eu fui buscar, por que eu não faço mais gente buscar também conhecimento? Sim. Nessas andanças, então no Brasil, curso e tudo mais, eu conheci muita gente. E eu falei assim, quer saber? Quanto custa para você vir para cá, em vez de eu me deslocar até lá? Porque daí talvez eu vou ter um público, Entendi. Né? E aí eu percebi uma oportunidade de negócio. Legal. Então, tinha academia, tinha outras coisas rolando ali, a parte de corrida. Eu falei assim, nossa, cursos. Mas o curso, na verdade, foi muito intencional para capacitar a minha equipe. Porque daí eu conseguiria cada vez mais fazer menos do que eu fazia e tal, e passar para os colaboradores fazerem o que eu fazia com uma certa maestria. Sim. Só que para isso, eles teriam também se capacitar. Então, foi uma via de duas mãos. Meus profissionais se capacitavam e tinha mais gente querendo isso. Entendi. Né, o conhecimento. Isso levou um tempo, quase uns 2 anos, basicamente, aí, até eu perceber, quer saber? Eu acho que eu já posso, talvez, dar meu próprio curso. Então, juntei algumas metodologias, peguei algumas coisas práticas, algo relacionado a outras áreas, né? De cursos de coaching que eu tinha feito também, né? Para entender mais essa parte da psicologia comportamental, enfim. Legal. E aí, coloquei meu primeiro curso para rodar, né? E a sorte é minha, tipo, eu tenho um sócio hoje na parte de cursos, né? Que é extremamente competente. Eu falo muito pra ele que, assim, ele é autodidata, né? Então, ele pega um negócio e lê, enquanto eu sou o cara esforçado. Que tem que ler várias vezes. Ele leu uma vez e, tipo assim, parece que ele sabia disso a vida toda, assim, sabe? Então, a gente conseguiu conciliar algumas ideias e colocou alguns planos, colocou algumas metas, né? E essa parte dos cursos, hoje em dia, a gente está no Brasil todo, em mais de 34 cidades. Somos... Quais são os cursos, assim? Do que tem curso? A gente tem curso na área de educação física, na área de fisioterapia e na área da saúde. Porque alguns cursos, basicamente, massoterapeutas, enfermeiros, acabam fazendo também. Né? Um carro-chefe hoje em dia é liberação miofascial e ventosa terapia. Então, a gente ensina técnicas relacionadas à nossa fáscia muscular, que reveste todo o nosso corpo, que dá a forma até para o nosso corpo, né? E também transmite energia, transfere força, enfim. E aí, a partir disso, a gente consegue já... Se eu não me engano, a gente já ultrapassou um marco aí de mais de 12 mil profissionais formados. Nossa, né? que legal. Então, assim, o braço se estendeu muito hoje em dia, né? Então, além da academia, tem a parte dos cursos. E isso é muito legal porque você acaba tendo o conhecimento de muitas pessoas, fala com muita gente sobre o mercado, tem ideias de várias situações em várias regiões, tanto as mais, digamos... paupérrimas, assim, em relação a cobrar um valor pelo serviço, até as mais luxuosas, as mais ricas em si. É um network com brainstorming, né? Tudo com junto certeza, ali nesses cursos. Com certeza. Legal. E o curso, assim, eu falo muito para os alunos que às vezes eu aprendo mais do que eu ensino. Né? É sempre uma troca muito valiosa, assim, sabe? E o mais legal, tipo, é a essência. A ajudar as pessoas, né? Então, isso... tá impregnado em tudo que eu faço, assim, sabe? Pô, desde ajudar alguns atletas, às vezes, não poderiam pagar o valor do serviço e tal. E aí, assim, pô, estamos investindo. Legal. E várias outras coisas que acabam fazendo. Tá? Legal. E a parte dos cursos, eu posso falar, assim, que ela
tem tomado proporções muito interessantes, né? E eu acho que, assim, eu acredito que vai ser difícil a gente não tá no Brasil todo. Ah, que legal, muito isso legal. mesmo. Ô Silvio, e com toda essa tecnologia que você tem, né? Sempre procurando melhorar todos os processos. Tem algum processo que você, dentro da sua academia da gestão e tudo mais, que você acha assim, ainda tá meio amador, eu ainda preciso melhorar? Nossa, com certeza. Sim. Com certeza. Tipo, ainda mais profissional de educação física, né? De repente, empresário. Sim. Né? Você entender de recursos humanos, entender de finanças, entender de investimento, entender de fazer as suas reservas, né? Separar a reserva financeira da empresa com a pessoal. Tal, Entendi. que acho que isso todo empreendedor deve ter passado por algum momento, né? Sim. Então, acho que assim, hoje eu poderia falar que a área administrativa ainda tem os seus buracos para ser tampados, né? Então, tanto a área administrativa que tem que falar com a área técnica, quanto a área administrativa que tem que falar com o marketing, para a gente poder casar esse serviço e tudo mais. E aí fazer os KPIs, né? Alguns acompanhamentos básicos de números ali. Então, o meu gargalo ainda é um pouquinho de gente a mais nessa área. Entendi. Os cursos sempre trouxeram gente gabaritada, digamos assim, porque faz o curso 1, curso 2, curso 3, na vibe educacional. Sim. Já fez todos os cursos da vibe. Basicamente, você já tem a mão de obra formada e pronta, né? Agora só precisa colocar para rodar e refinar, que é uma coisa, assim, no dia a dia, a pessoa vai entendendo. A gente, na academia, optou por trabalhar com um determinado tipo de público, né? O público que quer ser bem atendido, que tem um perfil diferenciado, né? Que já experimentou muitas viagens, muitos hotéis, que tem algumas experiências de luxo, né? E aí, a partir disso, a gente tentou fazer assim, tá bom, o que esse público exclusivo quer? E aí, a gente começa a pensar, né? Então, essa parte administrativa sempre tem um detalhezinho ali que, às vezes, acontece um problema e aí a gente não preveu que poderia ter previsto anteriormente se tivesse esse elo de comunicação ou se tivesse uma determinada ferramenta que olhasse melhor esses números, ou às vezes não só números, mas poderia falar assim, às vezes até tipo uma fala errada, sabe? Entendi. Porque tudo isso pode influenciar. Sim, né, sim. E dessas áreas todas que você mencionou, qual que você considera mais difícil na gestão? Pra você? Olha, com certeza ter todos os números na ponta do lápis. Né? Legal. Tem um aluno que me falou uma vez assim, você não tá conseguindo uma ferramenta, se você não está conseguindo olhar todos os números, faz a conta de padeiro. Ele falava assim, pega o saquinho do pão lá e começa a escrever, sabe? Então, tipo, um dado momento, então, tipo, bem lá mais para trás, tá? Alguns anos, que a gente, em vez de estar passando um ponto de equilíbrio, né, para manter todas as contas em dia e tudo mais, tal. Aí o nosso ponto de equilíbrio era lá embaixo, tal, assim, sabe? E aí eu apostava na ideia porque era um conceito que não tinha na cidade. Eu falei assim, não, eu acho que tem que educar um pouco também o público, saber que existe esse tipo de trabalho para daí as pessoas consumirem, né? Porque às vezes elas estavam acostumadas com um profissional que coloca o braço na esteira e tá batendo um papo. Então, agora, outra coisa é você... Alguém que tá te corrigindo o tempo inteiro, todos os dias. E aí, assim, você tem o detalhe, sabe? Tem o detalhe do ambiente, do cheiro, da arquitetura, da tecnologia, o que os atletas aí, a nível profissional, usam, a gente também usa. Então, tipo, quando a pessoa olha num detalhe assim, eu vi o jogador tal fazendo isso aqui, tal, que a gente faz todo dia na academia. Então, tipo, aí a pessoa começa a entender que o treino, como eu disse anteriormente, é um subproduto, porque tudo que faz ela ficar tá lá também, de uma forma não necessariamente tão explícita. Entendi. Né? Mas subentendida e tal. Então, eu acho que assim, sempre vai ter, né, pro empreendedor, algo que você precisa melhorar.
né? Sim. Então, acho que no nosso caso, basicamente, é conseguir conciliar melhor alguns pontos aí administrativos para a gente antecipar, para evitar qualquer tipo de consequência negativa. Né? Uhum. E falando em números agora, já que você falou um pouquinho das finanças aí, que número você gosta de analisar dentro da empresa? O saldo positivo do banco. É isso aí. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que assim, esse número que eu falei pra vocês, de 78 meses, hoje em dia eu me orgulho bastante. Sim. Sabe? Porque eu tenho investimento para trazer o meu cliente. Né? Então, o custo de aquisição de cada cliente, ele vai depender muito, né? Porque hoje em dia o jogo tá na internet também, além da indicação. Entendi. Né? A gente trabalha com esses dois números, tá? Para ficar prestando atenção. A indicação sempre é forte, porque a ideia é toda pessoa que entra lá precisa ser bem atendida. Sim, básico. Sim. Né? Então, se uma pessoa é bem atendida, ela vai falar para mais algumas 5, 10 pessoas, talvez. Bom, e aí quando a gente fala dessa parte de internet, os números são mais racionais. Porque se eu invisto numa campanha R$2.000, e aí eu sei que o tempo de permanência aí mínimo aí é próximo a 3 anos, então com certeza o investimento que eu fiz para angariar aquele cliente que ele vai ficar, né? E ele vai ficar esse tempo todo. E aí um número básico que eu gosto muito de tentar fazer brincando naquela história do reducionismo, os meus custos, eles não podem hoje em dia ultrapassar os meus ganhos. Sim. Né? Sim. Então parece uma coisa boba de se falar, mas ao mesmo tempo, quando você operacionaliza isso, eu quero melhorar, eu quero investir, eu quero fazer isso, tal. Só que se eu extrapolar demais meus custos, tal, a hora que eu tô visualizando, o dinheiro foi pro ralo e eu não percebi. Sim. Né? Então acho que toda vez olhar o que a gente faz e tentar melhorar o que a gente faz com o que a gente tem é legal. uma premissa que eu tento fazer, né, para poder melhorar essa parte financeira e resultado. Entendi. Entendeu? E falando em finanças, você tem um salário fixo ou ele é variável? Essa pergunta não estava no script. Variável. Ele é muito variável. Você não tem um fixo, você tira conforme o lucro da Vibe. Eu acabo tendo alguns setores que são muito previsíveis, né? Mas, por exemplo, cursos, né? Eu estava falando no começo do podcast com 2 meninas. Eu mudei muito minha rotina para poder ser pai, né? Não dá para ser em período integral, mas o máximo possível, sabe? E aí eu cheguei a viajar aí mais de 30 finais de semana no ano. E agora não dá mais. mais de 50, eu passei mais de meio ano viajando. Entendi. Né? Então, hoje em dia, eu tenho que fazer algumas escolhas, né? Então, eu tenho algumas variações de renda também, tenho alguns investimentos, alguns imóveis também, para poder ter um pouco de segurança para compensar, a mais. Ótimo. Então, e a ideia sempre é uma conta básica, né? Tipo, gasta um pouquinho com você, se presenteia, que eu acho que às vezes a gente merece, né? Comemora alguns pontos de chegada também, né? E aí, vamos trocar de carro, então essa é uma das metas do ano e tal. Então, tipo, eu acabo fazendo algumas caixinhas separadas também. Que legal, sabe? legal. Tipo, não de um jeito, assim, extremamente Caxias, né? Gostaria até de ser mais Caxias nesse ponto, mas eu sou fiel, né? Então, então tem uma parte que eu uso para casa, uma parte que eu uso para reinvestimentos, uma parte que eu uso para conhecimento, legal. network e tudo mais e tal. Então, eu acabo separando um pouco minhas finanças dessa maneira. Né? Super legal isso. E isso tudo você aprendeu sozinho? Estudando, do jeito que você gosta? Na verdade, eu acho que assim, foi... É necessidade, né, Paula? Necessidade do ser humano sobreviver, necessidade de você, talvez, ser fiel nas suas escolhas. Então, tipo... Aí tem leituras, e aí sabe que eu acho que eu tenho um cara lá em cima sempre olhando por mim e tal, né? E tem muita pessoa boa no meu caminho, muita. Eu aprendi e aprendo muito com quem tá perto de mim. Desde o meu colaborador até os próprios alunos, né? Então, acho que todo mundo tem algo para ensinar. Legal. Então, acho que a gente para de ser sensível a ouvir, né? Porque às vezes, assim... Difícil eu falar
Mas com certeza você já cruzou alguém que... Sim. Nossa, aquele cara tem um rei na barriga, né? Eu sei que ele sabe, tá tudo bem, mas a forma como explica, ou o jeito que se comporta, o todo às vezes não rola, assim, Entendi. Sabe? Então isso me ajudou bastante, me ajudou com setores, porque assim, eu tentei sempre ser humilde, talvez, não sei se é essa palavra, mas eu falei assim, eu não sei, você pode me ajudar? Sim. Né? Então pedir ajuda pra muita gente, até pro meu pai, financeiramente, obrigado, pai. Mas assim, eu acho que a gente saber que a gente não sabe tudo, exatamente, é muito difícil, né? Reconhecer isso, a gente tem que olhar pro espelho e falar assim, putz, às vezes você é desculpa a palavra, mas você é um bosta, tal, né? Então, tipo, reconhece isso, tá tudo bem. Você quer melhorar? Tem 2 caminhos, não? E o caminho do movimento é o melhor. Exatamente. Você fazer alguma coisa e tal, assim, sabe? Então, tipo, acho que isso ajudou muito daí pra todas as outras situações. Legal. Silvio, indo um pouquinho pro final, queria te perguntar que conselho você daria para quem está entrando no mesmo ramo que você? Assim, que tá abrindo uma academia, tá nessa área de saúde, eu falo saúde física e mental, sim, porque para mim também é que nem você, faz parte, é a mesma coisa, não é separado. Que conselho que você daria para quem tá começando? Para os novos educadores? São os Eu começaria pro trabalhar de graça. Porque assim, o trabalhar de graça, você vai trabalhar para alguém que já passou o que você vai passar, né? E talvez vai encurtar muito o seu caminho. Aí, qual que é a dificuldade? Todo mundo tem conta para pagar. Todo mundo tem que se alimentar, né? É difícil mesmo, né? Sim. Né? Tipo, parece... mas você não sabe minha história. Então, né? De onde eu vim, como é que é, etc. Não sei. Mas o trabalhar de graça, acho que seria o conselho inicial. Para quem quer começar em alguma coisa, em algum lugar. Porque as pessoas precisam ser provadas hoje em dia também, né? Se aguenta, se sim. quer, né? Tem muita gente que às vezes cai do céu e infelizmente escorre na mão, né? Então acho que eu começaria com trabalhar de graça, começaria a experimentar tudo, para daí começar a diminuir. E uma coisa assim, imagina você acordar todos os dias querendo fazer a mesma coisa, mas melhor. Legal. Aí eu acho que então você tá sabendo pra onde você tá indo. Entendi. Sabe? Então, acho que eu acordo todos os dias assim, vou na academia e eu olho... Academia é uma festa, cara. Academia é uma festa, mas aí às vezes a música não tá legal e aí a gente colocou música no banheiro para as pessoas fazerem as coisas com música. Tem isso. Gente, tipo... Não, deixa eu falar então. Já que você não falou, eu vou falar. Tem cheirinho, o cheirinho na academia é gostoso. Tem música no banheiro. Não é só música de academia, tem pagode, tem sertanejo, tem de repente rock, tem uns anos tudo, 80, de repente começa a passar jogo de futebol, daí para todo mundo, daí alguém liga o videogame. O que mais? Tem tudo. Eu posso falar assim, né? Tipo, essas coisas que acontecem que a Paula tá falando, na verdade, é pra facilitar, né? Eu respeito quem vai na academia demais, tá? Porque eu fico imaginando todo o trilho que ela fez pra chegar na academia. Vamos pensar numa mãe? A mãe preparou a comida dos filhos, organizou a roupa, organizou, às vezes, o material escolar, já preparou, às vezes, o almoço, se for no período da manhã e tal. Então, ela já fez tantas situações ali que o nível de estresse dela já tá um pouco mais elevado. Sim. E aí, às vezes, essa mãe... vamos pensar numa situação hipotética. A babá ou a pessoa que ajuda não foi. Tem que levar a criança lá. Ela não quer, ela quer ir na academia, né? É o momento dela. E é o momento que às vezes ela tem pra ela. Pra ela. 60 minutos. Num dia que tem 24 horas, é muito pouco, né? Pra gente não fazer num jeito que a pessoa saia bem. Então, todo esse caminho. E aí, às vezes, assim, procurou uma vaga, não achou. Tem que tirar, às vezes, o bebê conforto do carro, pegar o carrinho, o neném chorou, não sei o quê, sobe na academia, enfim. Então... Aí chega na academia, tem 2 para cuidar dos seus filhos, com uns brinquedinhos no Então, todas essas facilidades e todo o treinamento da equipe foi pensado nesse trilho de cada um. Então, quando a pessoa chega, como é que você tá? Como é que a gente vai te ajudar hoje? Tá tudo bem? É a primeira pergunta que fazem. E aí, assim, a gente tem um super aplicativo que a NFL usa, NBA usa e várias outras...
a Liga Futebol Americana, inglesa, enfim. Mas tudo isso é só um mapa que a gente desenha. Porque às vezes o território ali tá todo arrasado, destruído. E a gente precisa mudar todo o trilho, remanejar. E a gente sabe que se não deu hoje, já tá aqui, vamos fazer o que dá. Ou vamos remodelar o seu treinamento, vamos cuidar de você de outra maneira. Vamos usar, a gente utiliza algumas técnicas de massagem, do curso, de relaxamento, botas de compressão pneumática que melhoram a circulação. Então, às vezes, o que ela precisava era descansar. É legal. Né? Então, a gente tenta respeitar ao máximo como a pessoa chega. Se não dá nesse dia, vai dar no próximo. Tá tudo bem. Super legal então, isso. Acho que esse zelo e as comodidades, esqueci minha garrafinha d'água. Tá bom, tem uma geladeira lá, pega a garrafinha com água mineral, tá disponível para você. Sexta-feira, 5 horas da tarde, já tem cerveja gelada. É verdade, é verdade, não é mentira. É assim que a gente conquistou o marido da Paula. É isso mesmo, pior que foi. Então, eu acho que a gente tá precisando de profissionais que escutem as pessoas, que zelem pelo que você faz, né? Então, a pior coisa, digamos, você entrar numa loja de roupa, que seja, ou de qualquer coisa, e a pessoa dá aquela olhada de cima e embaixo. Ou você vai no restaurante e o garçom passa reto, você tá com a mão levantada, assim, sabe? Então, imagina, as pessoas estão ali para fazer isso, estão ali para servir as pessoas e o básico não é feito, né? Então, acho que isso é muito, muito delicado e isso se estende em todas as áreas hoje, profissionais, né? Então, a gente tenta fazer totalmente o oposto, né? A gente é até chato. Você não vai, Paulo, hoje? Então, ou a gente vai ligar, ou a gente vai mandar uma mensagem, porque a gente ganha dinheiro com você lá dentro, não você lá fora. Entendi, né? perfeito. Então... Silvia, a última pergunta que eu queria te fazer é: o que você faria se não tivesse mais a Vibe? Hoje a Vibe não existe mais, você não tem mais a tua festinha no dia seguinte, não tem mais, fechou por algum motivo. O que você faria da sua vida? Olha, que pergunta difícil. Essa é pergunta pegadinha, né? Não te mandei essa. Olha, eu acho que a gente tem um costume de se apresentar muito com eu sou, eu faço e tal, né? A maioria das pessoas fala assim, não, eu sou profissional de educação física, eu sou economista, eu sou isso, advogado, etc, tal, né? Mas quando você tira, às vezes, isso, sobra só a pessoa. Né? Então, acho que teria que olhar profundamente para mim, para todas as coisas que eu gosto e talvez começar varrendo uma rua, sabe? Um jardim, alguma coisa e tal, assim. E se for isso que eu vou me propor a fazer, vou estudar, vou ser um bom jardineiro, vou ser um bom varredor de rua e tentar criar os melhores mecanismos possíveis, tal, para poder talvez empreender. Quem sabe eu coloco daí então eu faço uma carteira de clientes, daí de repente, não consigo mais atender, já chamo outro jardineiro e tal. E acho que a gente começa do empresário daí. não para. Já mandou a empresa. Silvio, muito, muito obrigada. Bom que deu certo você vir aqui. Obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história, do seu modo de pensar aqui com a gente. Parabéns pela academia, que eu sou muito fã. Eu sou a que indica todo mundo. Mas obrigada. Muito legal. Eu que tenho que agradecer, porque às vezes a gente tá tão na correria que lembrar é gostoso. Legal. Eu adoro lembrar, assim, tudo que eu já fiz, tudo que eu já passei e tal. E às vezes você começa a pensar assim, nossa, o que eu vou fazer daqui pra frente também, né? Então, eu gosto muito de viver o presente, sabe, Paula? Mas esses momentos, assim, acho que são fantásticos aí pra caramba, você honrar e ter orgulho da sua história, né? Mesmo. E aí tentar continuar ajudando o maior número de pessoas. É isso aí, a gente agradece. Obrigada, Silvio. Valeu.